Este podcast é um oferecimento de Todeskine, a marca do coração da sua casa. HVM, elevando os padrões. E Magitech, o tempo todo cuidando do seu tempo. E 067 Vinhos, tudo pelas experiências. Mais um podcast, mais um bate-papo sério, mas com descontração. Nós teremos aqui para você hoje, trazendo informações do mundo jurídico, de uma certa forma. Nós vamos conversar hoje com o Procurador-Geral de Justiça de Mato Grosso do Sul, chefe do Ministério Público aqui do nosso estado, doutor Alexandre Magno, que foi reeleito já para a função para o biênio 2022-2024. Bate-papo descontraído, vamos falar de vida pessoal, de atuação do Ministério Público e outras questões um pouco mais, digamos assim, apimentadas desse mundo jurídico. Doutor Alexandre, obrigado por ter cedido um pedaço do seu tempo para conversar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no seu programa e poder comunicar com a sociedade sul-mato-grossense e passar um pouquinho do que nós estamos vivenciando, porque o papel do Ministério Público nada mais é do que se comunicar com a sociedade, não é só servi-la, é se comunicar com ela. E veículos de comunicação de destaque como o seu é uma oportunidade de nós fazermos esse link e dialogarmos com a sociedade. Bacana. Eu que agradeço o convite. Bacana. Aqui é o Og Ibrahim e este é o MS Cast, o podcast do MS Conecta para você salvar na sua playlist. Fique antenado com tudo o que acontece por aí. Doutor Alexandre, o senhor foi eleito aí com 97%, quer dizer, faltou 3% para unanimidade assim, geral, né? Nessa reeleição, né, no seu segundo mandato lá no Ministério Público. A que o senhor atribui uma votação assim tão expressiva que a gente acho que não tem na história nada que seja parecido com isso? Essa é a pergunta que eu já atendi em outras entrevistas, e não só aqui no local, em âmbito nacional, porque os outros procuradores gerais falam, como é que você conseguiu chegar nesse índice de uma instituição tão difícil como o Ministério Público? É uma instituição forjada por homens e mulheres de bem que prestaram concurso público. E todas elas vêm de uma história. Tem pessoas com 40 anos, 30 anos, 2 anos, 5 anos, são gerações que passaram pelo Ministério Público. E são gerações de pessoas que vieram em realidades distintas. E qual que era o desafio? Eu vi como primeiro promotor a ser candidato a procurador-geral, que não é uma novidade em âmbito nacional, tem diversos promotores que já foram procuradores gerais. Mas o desafio maior foi não buscar uma votação expressiva, que isso para mim é totalmente simbólico, mas o que representa isso? Representa, de fato, a unidade do Ministério Público sul-mato-grossense através de um propósito. E isso tem muito a ver, já respondendo a sua pergunta, que eu já respondi em outros lugares, acredito eu, que com uma bandeira que eu levantei, que envolve duas premissas básicas de tudo, do relacionamento humano. Primeiro, o Ministério Público não serve a si próprio, serve à sociedade. Então ela precisa ter unidade. Eu não consigo compreender uma atuação funcional em Sonora de um jeito, Sete Quedas de outro. Muito menos em Pedro Gomes, diferente de Sonora. Sim. Assim, a população não compreende isso. Você não representa a sociedade dessa forma. Na verdade, você está representando suas vontades. Tem que ser uma atuação unificada. Unificada. Né? A mesma ideia. Senão, você está representando suas ilhas de vontades e desejos. Isso aí, eu tive um combustível muito bom, que foi a pandemia. Porque a crise, todos ficaram assustados, porque as pessoas estavam morrendo. Sim. Qualquer decisão da instituição afetaria como se trabalhava antigamente. O que surgia? Surgiu uma demanda, um problema. Nós fomos educados nos bancos das faculdades, todo mundo que fez faculdade de Direito, a demandar. Você pega um problema, faz uma petição, leva para o Poder Judiciário. E nós percebemos que durante a pandemia haviam decisões muito polarizadas que tanto para um lado quanto para o outro ela poderia dar muito certo ou muito errado. Né? Pessoas porque morreriam. Ninguém conhecia. A economia quebraria, pessoas passariam necessidade. Então foi onde que eu acho que isso foi uma coisa vantajosa, ter um promotor de justiça, alguém novo, que teve a disposição de dar o seu tempo, a sua energia, de trabalhar segunda a segunda, que foi assim minha vida em 2020. Criar um núcleo, uma força-tarefa, pegar o melhor de cada área
E em cima disso, nós começamos a estudar tudo e qualquer tema, qualquer assunto, conhecer as experiências nacionais e tomar uma decisão técnico-científica, institucional. Ali eu não permitia que viesse essa ou aquela aptidão político-partidária, porque o Ministério Público não tinha o direito de errar. O poder político, que sempre criticou o Ministério Público por querer mandar, que sempre fala de promotorar, prefeitar, governar, nos buscaram no primeiro momento e eu dei o primeiro baque falando para os políticos que não seria o Ministério Público que tomaria aquelas decisões. O poder político que foi eleito pelo povo tinha um dever de fazer aquilo que era necessário. O Ministério Público seria um suporte técnico-científico, vendo experiências de outros lugares da federação, para se tomar a decisão correta. Então, assim, e aqueles que não fossem, e eu fiz o alerta, que não cumprisse o seu dever, haveria responsabilização. Então, assim, tanto é que uma primeira reunião que eu tive na Procuradoria-Geral me pediram, doutor, o senhor diz aí se a gente fecha as atividades escolares ou reabre, isso em maio de 2020, tudo fechado, já estava a discussão, óbvio que depois ninguém acreditava que a pandemia ia se perdurar tanto tempo, mas eu falei, não, a decisão não é minha. O que eu estou vendo aqui nacionalmente é assim, 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 tem minha equipe. Então, esse vetor de atuação funcional, nós levamos para... não tinha nem vacina ainda. Era utilização ou não de medicamentos, prescrições médicas, regras de biossegurança, que nós criamos a primeira do Brasil. Que não tinha nada disso. Não tinha nada, ninguém sabia. Aí, com a minha equipe, nós criamos essa primeira regra de biossegurança e trouxemos aqui, ó. O Ministério Público está voltando às atividades com regras de biossegurança. O que é biossegurança? Hoje é fácil, todo mundo conhece. Não tinha uma definição exata para isso. Aí nós criamos, com parceria com a Universidade Federal e a Universidade Estadual, criamos esse projeto. Por quê? Porque a vida tinha que seguir. Outros tribunais, outros ministérios públicos simplesmente fecharam as portas. Mas eu não conseguia conceber, como promotor, como cidadão, uma instituição de tamanha responsabilidade que era o Ministério Público, e eu usava essa expressão para chocar efetivamente, estando em casa, comendo uma picanha do Vermelho Grill e tomando um bom vinho chileno. E a população morrendo nos postos de saúde, a população não sabendo o que fazer, o comércio fechado, as coisas sem ter um norte, um rumo a ser tomado. Então, o Ministério Público do Mato Grosso do Sul foi o primeiro do Brasil a retornar às atividades. Quem tinha doença que pudesse gerar complicação, porque fez o seu sistema home office. Os demais eu conclamei os promotores a ir trabalhar presencial. Mas para ser presencial precisava da biossegurança. Em cima desse modelo, que ficou muito bem feito, eu caminhei para o Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público. Outros órgãos começaram a o Brasil inteiro copiou o nosso modelo e saiu de lá resoluções nacionais. E o próprio Poder Executivo local e municipal eu repassei. Me reuni com todos os prefeitos em diversas reuniões, online, virtual. Trabalhava 24 horas ali online, com 4 telas na minha sala, fazendo reuniões e funcionando, trabalhando. Ou seja, com muito orgulho eu posso dizer que todas as tomadas de decisões no estado de Mato Grosso do Sul, de prefeituras e estado, todas passaram pelo Ministério Público. Não teve uma. Calendário de vacinação, forma de vacinação, controle, fiscalização, decretos, medidas restritivas. Então, assim, eu acho que o PGJ, pela primeira vez, foi às ruas, o PGJ esteve à frente, o PGJ participou ativamente das decisões do Estado de Mato Grosso do Sul. Eu acho que até a oposição que nós temos, a oposição política, soube reconhecer, e Mato Grosso do Sul virou uma referência nacional em diversos aspectos. Inclusive na vacinação depois. E eu tenho muito orgulho de dizer que a MP fez parte de tudo isso. Então, assim, eu acho que a carreira conseguiu pela primeira vez. E aí fomos reconhecidos até pelo Conselho Nacional do Ministério Público, porque foi o Ministério Público que menos demandou. Aí foi uma primeira quebra de paradigma. Aí vem a segunda parte da história, que envolve a palavra empatia. Acho que muita gente diz a palavra empatia, é bonito dizer, postar no Instagram, no Facebook, Twitter. Mas o que de fato é empatia? O que representa isso? O que representa empatia na prática? Empatia, eu vejo que a humanidade sofre, e eu acho que a pandemia Covid veio para exatamente nos mostrar isso. Se ninguém entender isso daqui, não entendeu nada. A humanidade sofre, você vê isso com... Não estou discutindo religião, estou discutindo religiosidade e visão de budista, judeu, islamismo, cristianismo. É sempre o duelo que uns tratam de bem e mal, eu trato do egoísmo, ego, eu, a minha vontade, o meu desejo.
Com a vontade coletiva. Vontade coletiva, do próximo. Porque é muito fácil no eu me amar. Como é que eu vou amar o outro se eu não sei reconhecer o outro como outro? Pensar nele, né, de uma maneira mais ampla. Se eu não reconhecer o outro como outro. E a pandemia veio isso. Quando você começou com as medidas restritivas, com a questão de usar máscara, distanciamento social, ou a própria questão da atividade comercial, o equilíbrio disso com aquilo, saúde pública e economia, envolve empatia. E a instituição tinha que se colocar no outro exatamente nisso. Pessoas estavam morrendo, familiares estavam morrendo. Você podia, eu sou jovem, tenho 20 anos, 26 anos, 27 anos do promotor novo, eu não vou ter nada comigo na pandemia. Eu sei, você não, mas o vizinho vai, o outro vai, o cidadão vai. Então, assim, e ao mesmo tempo, muita gente sem trabalhar, sem botar sustento dentro de casa, sem ter o que comer. Você ser rígido demais no interior, pessoas passando fome, passando necessidade, Exato. Quebra de economia. E eu continuei viajando no Brasil inteiro, eu ia Brasília, São Paulo, Rio, estava catastrófico. Você via lojas e mais lojas até hoje fechadas, não voltaram à atividade econômica. Situação de pânico geral, né? Pânico geral. Então, assim, isso eu bati muito nas reuniões, eu fiz muitas reuniões virtuais com os colegas, chamava todo mundo na live e falou assim, pessoal, vamos se botar no lugar do outro. Isso é ter empatia, é amor ao próximo, e fugir um pouco do seu das suas vontades, dos seus desejos, porque senão eu acho que é o momento mais relevante da nossa carreira. Uhum. Não é hora de você dizer, eu penso isso. O problema é seu que você pensa. Você, em Sonora vai ser determinada. Não, não vai ser assim. É óbvio que eu não tenho o poder de mandar no promotor que tem independência funcional. Mas nós trouxemos que era o momento também do promotor, que eu acho que esse é um grande problema que eu falo da instituição Ministério Público, eu falo isso sou filho de advogado, criminalista, filho de ex-político, e eu sempre tive essa percepção que o outro lado, meu pai sempre me despertou isso, o outro lado é um ser humano. A pessoa que você está acusando, claro. Ele é um ser humano. Ele cometeu erros, ele vai responder dentro da lei, mas nada além da lei. E nada além da exposição com a vida dele. Ele vai responder dentro do processo judicial. Agora, doutor Alexandre, teve um momento que acho que foi muito crucial também, foi quando o STF adotou para ele decisões tirando do executivo, do presidente, a maioria das decisões sobre o que fazer durante o Covid, dando essa responsabilidade para municípios e estados. Né? Como é que o Ministério Público ficou no meio desse tiroteio que a gente viu realmente que foi uma guerra de interesses, cada um tentando políticos. Fazer uma coisa diferente. E dentro dos estados, né, ideias divergentes entre governadores e prefeitos também. Como é que foi para o Ministério Público enfrentar e ficar no meio desse tiroteio todo? Então, eu acho que isso é a pergunta mais importante do que houve na pandemia aqui no estado de Mato Grosso do Sul, o segredo do sucesso. E isso eu vivenciei pessoalmente, quer seja com o governador Reinaldo, quer seja com prefeitos de todo o estado de Mato Grosso do Sul, com a SomaSul. Eu botava todo mundo para conversar. No interior do estado, mais importante disso, eu botava prefeito, eu botava secretários, chamava vereadores, chamava a defensoria pública. Eu tive reunião, por exemplo, quando estava no ápice da pandemia, ali das medidas restritivas, a gente estava preocupado com a segurança pública. Porque poderia haver desabastecimento, poderia haver caos, poderia haver violência. Chamei lá no Ministério Público, secretário de Segurança Pública, comandante-geral da Polícia Militar. Chamei todo mundo, falei, amigos, nós temos um problema. Como é que a gente enfrenta isso daqui? Chegou as vacinas, como é que a gente vai fazer a questão da distribuição de vacinas e fiscalização? E eram reuniões de 2, 3, 4 horas. Dali saiu uma decisão. E aquela decisão era uma decisão compartilhada. E muitas vezes o político falava, olha, eu saí daqui junto com o Ministério Público, a Defensoria Pública, com os prefeitos, e nós tomamos uma decisão. Aí não era uma escolha deste ou daquele partido político, desta ou daquela ideologia política. Sim, era um consenso geral era uma decisão de todas as partes. De todas as partes. Teve um momento que eu propus uma ADI contra prefeituras do interior do estado e fui lá no judiciário fazer uma audiência de conciliação para o prefeito saber que tinha que respeitar as regras do jogo. E aí o judiciário participou da negociação. Então, assim, eu penso, e é muito claro isso, e eu falo que o olhar empático passa por isso. Passa por você compreender o outro. E a situação do prefeito, do governo, dos poderes era muito difícil, porque qualquer acerto ou erro era um custo político muito grande. E teve, assim, só que posicionamentos diversos, né? Diferentes, divergentes. Com todo o respeito, naquele momento eu estava pouco preocupado do custo político do político, que é o ônus que ele tem. E o bônus que ele ganha ou ele perde. Eu estava preocupado com as pessoas que estavam morrendo. Eu estava preocupado com o comércio que estava fechando. Nós tínhamos que ter os homens e pessoas de bem.
Aí eu vou me permita fazer uma lembrança de uma frase que me inspira muito, que eu conheci ele pessoalmente, tive o prazer, Arnaldo Jabor. Sim. Uma pessoa polêmica, mas ele tinha algumas expressões muito equilibrada das coisas. Um dia ele me falou, e depois ele até repetiu depois, na época da PEC 37, uma frase que me marcou e até hoje ela me move muito. Se os homens de bem tivessem ousadias dos canalhas, esse país era melhor. Isso com certeza. Falei, então, amigos, tem que juntar os homens de bem para pensar a sociedade. Eu fico pensando no cidadão, especialmente o mais pobre, carente, sem conhecimento, ele não quer saber se é Ministério Público, se é governador, se é prefeito, se é vereador, se é juiz, o raio que o parta. Ele quer uma solução. E os homens públicos têm um dever de agir publicamente a favor desse cidadão. Então, assim, como eu tinha chibata para bater em todo mundo, e o Ministério Público é isso, é quem age em nome da sociedade, com o poder de punição, através da ação penal, o judiciário que julga. Mas se entra com uma ação penal bem instruída, a consequência é lógica. Eu chamei todo mundo para conversação e para construção de soluções. E deu resultado, né? Deu resultado. Esse foi o seu primeiro mandato, praticamente. Foi os primeiros desafios do primeiro mandato e tal, que foram realmente difíceis, né? Foi, sim, assim, puxa vida, logo de cara você pegar essa bucha toda, digamos assim. Você acha que isso lhe credenciou, de uma certa forma, todo esse trabalho, ou o trabalho na pandemia, foi o principal trabalho desenvolvido pelo Ministério Público dentro do seu mandato? Olha, acho que a pandemia foi o primeiro ano, que foi o mais forte mesmo, 2020 e 2021. Depois as coisas conseguimos, já estava tudo bem organizado, o diálogo estava muito bem construído. 2021 já foi mais tranquilo um pouco, né? Na verdade, meio de 2021, que eu ponho maio de 2021, agora maio de 2022. Um ano e meio, né, digamos assim, de pandemia pesado. Mas assim, o que eu levava fora, e aí se eu levei para outros ministérios públicos, que eu achei muito bom, e teve outras questões, legislação restritiva, corte de gastos, e aí eu me aproximou muito de todos os poderes e instituições. Eu consegui mudar a cabeça de muitos colegas com aquilo que a gente sabe, que é uma dificuldade da própria instituição, que é dialogar não só com o cidadão, mas com a classe política, porque aquele que investiga, ele, ao mesmo tempo, você tem que ter harmonia entre os poderes. Não quer dizer que você tem que ser amigo pessoal, sim, claro, mas você tem que ter diálogo institucional com quem, de fato, tem um poder executivo, o poder de fiscalização do legislativo, com o próprio juiz que você trabalha. Então, tudo isso tem que ser construído muito bem. Mas também nós conseguimos, com essa percepção, levar as pessoas do Brasil inteiro. Por que está dando tão certo o Mato Grosso do Sul? Nós contávamos nossa experiência, e aí muitos estados começaram a fazer isso. Outros não tinham capacidade nenhuma de fazer isso, porque o governador não dialogava com a Assembleia, que não dialogava com o Ministério Público. Aí... Eu acho que nós demos a sorte também da pior situação de ter chegado mais tarde aqui. Nós pudemos aprender com o que vinha acontecendo nos outros estados, e isso acho que nos deu uma base para saber como agir direito também, né? Você acha que ajudou? Mais ou menos, porque por mais que você tivesse esse delay que veio mais em agosto, setembro, a crise de 2020, se não tivesse comunicação e diálogo, nada teria funcionado. Sim, com certeza. Nada teria funcionado. Então, assim, e quando você tem decisões concentradas e decisões pensadas, você consegue agir com maior responsabilidade. E o problema do Brasil era isso. O problema que o Brasil enfrentou a pandemia, acho que a pandemia se pagou um preço muito mais caro do que se deveria ter pago, exatamente pela falta de diálogo e comunicação de quem deveria ter. Doutor Alexandre, falando um pouco agora de uma atuação muito importante, principalmente agora recentemente, do GAECO, sim, que desencadeou algumas operações aí bem recentes, agora nesse mês, né, de abril, praticamente. Queria que o senhor falasse um pouco dessas atuações. O GAECO, tem muita gente que acha, inclusive, que o GAECO é da polícia, mas o GAECO não é. O GAECO, de uma certa forma, é a polícia do Ministério Público, né? É investigativo e tal, mas digamos assim, tem sido uma atuação bastante efetiva, né, pelo que a gente tem percebido, né? Então, outra coisa também que foi, além da questão da pandemia, foi o combate a organizações criminosas. E, assim, uma coisa que o Ministério Público de Mato Grosso do Sul veio já da gestão passada, o Dr. Paulo Passo, que eu era chefe de gabinete, que deu muito certo, que nós investimos pesadamente em inteligência artificial e tecnologia. Mais do que qualquer ministério... os meios que onde se chega nessas quadrilhas hoje. Né? Mais do que qualquer Ministério Público do Brasil. Eu digo para você que, orçamentariamente, quem mais investiu fomos nós.
mas por uma outra finalidade. Não só pela questão de avanço institucional, mas é porque o estado de Mato Grosso do Sul é um estado pequeno. É um estado que tem limites de crescimento. Eu não sou São Paulo, nós não somos Rio Grande do Sul. Sim, nós somos um estado pequeno. É limitado, o crescimento vai devagar, fora esse ano com as commodities, que deu uma coisa, mas assim, claro. Em tese, eu não tenho como expandir o número de promotorias, número de servidores ad infinito, não tem um orçamento infinito. Nós tínhamos que fazer mais com menos. E é onde que nós fomos para a tecnologia. Então nós avançamos no ano de 2016, 2017, 2018 e 2019 pesadamente em tecnologia. Investimos num laboratório de lavagem que tem tecnologia de ponta, que nem a União possui. Não é grande quantia em recursos, você investe 3, 4 milhões, você tem uma capacidade absurda em tecnologia para o GAECO. Você sabe exatamente que ferramentas buscar, né? As mais adequadas para fazer aquilo ali. O que é o GAECO? O GAECO é uma parceria entre o Estado de Mato Grosso do Sul, através da Polícia Militar, e o Ministério Público. O que eu fiz para tentar amplificar esse trabalho? Eu fiz um convênio formal que não existia nos moldes como tem hoje, de efetiva parceria e troca de recursos públicos do Ministério Público para a Polícia Militar para compensar esse deslocamento de policiais para o Ministério Público. Nós trabalhamos em conjunto, sob a coordenação do Ministério Público, onde tem uma coordenadora e 5 promotores de justiça, mais uma equipe de policiais que nós escolhemos, juntamente com o Estado de Mato Grosso do Sul, pessoas que têm vocação e aptidão para aquilo ali. Não é qualquer policial que vai entrar no GAECO. Com esse convênio, eu consegui fortalecer e estabelecer algo mais permanente dessa parceria Estado e Ministério Público. Em muitos lugares da federação, o governador briga por uma investigação do procurador-geral e pede policial de volta, ameaça retirar, e eu estabeleci algo permanente. Agora eu tenho um convênio, eu tenho X e pago X por isso, por essa parceria. Ele não pode mexer, o Estado não pode Hoje mexer não na mais. equipe. Hoje não mais. Se for, eu posso até judicializar, porque eu tenho um acordo firmado formalmente com o Estado. Ali, convênio, independente de quem seja o governador e quem seja o procurador-geral. O GAECO hoje faz parte da cultura brasileira de um órgão de investigação de elite. Hoje eu posso afirmar que eu sei porque eu sou vice-presidente nacional dos GAECos do Brasil, do nosso grupo nacional, e eu posso afirmar que hoje 99% das investigações, que não é só de âmbito estadual, de âmbito federal também, do Ministério Público da União, 99% das investigações de crime organizado e combate à corrupção passam pelo Ministério Público, ou só o Ministério Público investigando, ou o Ministério Público, que é a grande maioria, com as polícias, Polícia Estadual, Polícia Federal, Exército Brasileiro. Então, assim, não existe como combater crime organizado no Brasil se não tiver união das forças. É o mesmo diálogo da pandemia. Ou você junta os homens de bem e vai para cima, ou não existe. É só você falar quantas operações que tem tão somente de órgãos que não sejam o Ministério Público presente, combatendo a corrupção e combatendo o crime organizado. Quantas operações você já noticiou na sua vida? Muitas, né? Muitas. Não, que não tem o Ministério Público. Que não tem o Ministério Público. São raríssimas. Exatamente. São raríssimas. Mas não é que o Ministério Público é melhor ou pior. O Ministério Público é uma instituição independente, não pertence ao Poder Executivo, não tem expertise de investigação como possui a Polícia Civil ou a Polícia Militar, mas criou um grupo próprio para criar essa expertise. Junta forças, com estrutura, dinheiro e tecnologia e investimento, aí tem coragem. Aí na minha gestão estourou a Omertá, as fases da Omertá, estourou a questão da máfia das cigarreiras, combate intenso ao crime organizado, agora tivemos uma operação dentro da própria polícia, o Ministério Público esteve lá presente. Então, assim, é importante ou não o Ministério Público brasileiro participar das investigações? A resposta está dada aí com esse trabalho que a gente vem prestando contas à sociedade. Agora a gente tem visto de um tempo para cá uma tentativa que ainda não se concretizou, claro, do Congresso Nacional permanente, em, digamos assim, despoderizar, tirar o poder do Ministério Público ainda. Você acha que eles conseguem isso, não? Olha, enquanto nós estivermos prestando um excelente trabalho para a sociedade, eu acho que a melhor forma, e isso eu falo nacionalmente, até vou participar de um evento que vou falar sobre isso, do Ministério Público Brasileiro, enquanto o Ministério Público estiver cumprindo o seu papel, o seu mistério de defender a sociedade, tendo coragem de democratizar o Banco dos Réus, esse é o nosso trabalho, é democratizar o Banco dos Réus, é fazer com que a gente fuja da histórica concepção do direito penal no Brasil. O direito penal no Brasil foi feito para pegar preto, pobre e prostituta.
Sim. E assim foi durante muitos anos. Agora, quando o Ministério Público, mas também o Ministério Público tem que agir com responsabilidade, preservando direitos e garantias, o Ministério Público tem que ser o principal garantidor dos direitos do investigado. É o Ministério Público, porque ele é um cidadão que paga seus impostos. Mas, ao mesmo tempo, é o Ministério Público que tem que responsabilizar essa pessoa. Não importa se seja rico, seja pobre, poderoso ou não poderoso. Então, eu não consigo conceber investigações dessa magnitude se não tiver uma instituição independente. Isso quem diz é a ONU, a OEA, organismos internacionais que cobram dos países a independência de um órgão autônomo, independente, com coragem jurídica, não é só coragem de homens, porque a polícia também tem muitos homens corajosos, mas que essa instituição não sofra consequências pesadas, porque sempre mexendo com o poderoso, mexendo com o poder político, é óbvio que tem sempre retaliação, sempre tem ameaças, isso já faz parte da minha rotina, não é só de bandido não, é de pessoas poderosas. E agora, como é que o senhor analisa, por exemplo, a questão do promotor Deltan Dallagnol, que naquela situação que a gente vê, onde o poste está fazendo xixi no cachorro, agora recebeu uma ação, foi condenado uma ação, teria que pagar uma multa de R$75 mil pelo ex-presidente Lula. Como é que o senhor analisa essa situação? Isso traz uma sensação de, não sei nem explicar o que seria, mas assim, de embrulho de estômago, com uma situação que a gente vê que houve um trabalho muito certo, muito correto durante toda a Lava Jato e de repente nós vemos situações, parece que se reverterem com condenados libertados da cadeia, respondendo às suas condenações livremente e tal. Como é que o senhor vê isso, doutor? Olha, eu não sei objetivamente do caso concreto do Deltan Dallagnol, porque eu não conheço as nuances do porquê ele foi responsabilizado. De todo o processo e tal. O que eu sei é o seguinte, a Lava Jato prestou um belíssimo serviço à sociedade brasileira, mas, ao mesmo tempo, alguns pontos da Lava Jato, a própria instituição reconhece como que poderia ter ido por outro caminho. Foram erros cometidos pela equipe? Eu, Alexandre, penso que sim. Alguns pontos eu não faria desta forma. Eu acho que você... E um ponto que a gente sempre vai estar discutindo é a participação do Ministério Público na política. Eu entrei no Ministério Público para ser promotor de justiça. E eu vou terminar meu trabalho sendo promotor de justiça. Sem fazer política nenhuma, nem politicagem, né, que é o pior. A minha atuação funcional é focada em defender a sociedade. Terminou meu mandato, eu vou para minha casa, ou para minha promotoria e continuar fazendo o meu trabalho. Da mesma forma, eu tenho muita dificuldade de achar que a instituição precisa de heróis. A instituição não precisa de heróis. A instituição precisa de um grupo coeso, e você bem pode dizer, você fala hoje o GAECO, você não fala o nome de um promotor. Você acha que durante a Lava Jato teve a idolatração de determinadas figuras? Algumas pessoas apareceram né? demais, enquanto outros membros da Lava Jato, eu conheço diversos colegas, tem até amigos que trabalharam na Lava Jato, que você não sabe o nome. Que atuaram muito efetivamente também nas operações. É óbvio, quando você lida com poder político, com poder econômico, é óbvio que vai vir retaliação. É óbvio que o poder político vai se movimentar de forma não republicana. É nesse aspecto que eu faço a crítica. Se tivesse as mãos limpas na Itália, é uma operação que a gente estuda bastante, teve um revés para as instituições, especialmente para aqueles que apareceram demais. Tanto é que a legislação internacional hoje, para crime organizado, para situações dessa, põe o juiz sem rosto, promotores sem rosto. Sim. Porque aí a questão Ninguém fica assume institucional. aquela... Então, assim, nesse aspecto, por isso que aí agora, óbvio que tem abusos, tem excesso, perseguições, mas isso é a esfera, como diz, não conheço, não sei informar. Como ele ficou visível, e aí ele ainda sai para ser candidato, a retaliação, o sistema vai se voltar contra. Eu vejo... Quer dizer, parece que tudo que ele fez foi com objetivos que vão além do servir à sociedade. Né? Talvez não seja, mas fica a aparência. Fica a dúvida. Fica a dúvida. E aí o sistema político se volta contra isso. A própria lei de improbidade administrativa, de fato, havia uma legislação que merecia ser depurada melhor, e aí o poder político foi muito além, na verdade, para criar uma blindagem. Só que é o que a gente fala muitas vezes, já tive mais de uma reunião com o próprio presidente da Câmara, com diversos líderes partidários, nós não fazemos uma legislação pensando só
eles não devem fazer uma legislação pensando tão somente no que está acontecendo agora. É para toda uma vida em sociedade. Tem desvios de corrupção que continuam persistindo. E é isso que, lamentavelmente, pessoas que desviaram dinheiro da saúde, da educação, de municípios carentes, miseráveis, estão sendo beneficiados com o abuso do pêndulo histórico, que outra hora é de mais, outra hora é de menos. Então, assim, é por isso que eu volto à ideia da unidade institucional, da necessidade de trabalho de forma discreta e responsável, sem heróis para a instituição, e assim é o GAECO da minha gestão como procurador-geral. Você vê que está trazendo resultados, está enfrentando situações que ninguém dizia que teria coragem de se enfrentar aqui no estado de Mato Grosso do Sul. A própria Omertá, muitos falavam que era impossível isso um dia chegar. Se chegasse, viria de esfera federal. Não foi. Foi 100% estadual. E nós tivemos coragem de mexer onde deveria ser mexido. Inclusive agora, recentemente, esses dias atrás, nós tivemos um caso semelhante, assim, paralelo ao que vem acontecendo na Lava Jato, da absolvição de alguns, digamos assim, indiciados e indicados, denunciados pelo Ministério Público, que agora foram, de uma certa forma, absolvidos. Acho que não cabe a mim citar nomes aqui, mas isso também, por exemplo, me incomoda o Ministério Público, que teve todo um trabalho para formatar a denúncia, para apontar acusado, entregar para a Justiça e, de repente, ver esse tipo de decisão contrária ao pensamento do que o Ministério Público desejaria. Eu tenho uma coisa muito clara comigo desde o início da carreira. Eu acho que o promotor de justiça, ele presta esclarecimentos à sociedade, mas ele não tem uma causa. Ele tem uma causa que é a sociedade. Se ele se convenceu daqueles fatos, fez um trabalho laborioso, correto, centrado, cabe ao judiciário julgar, não cabe ao Ministério Público julgar. Sim, claro. Se você não está satisfeito, como muitas vezes o colega fala, estou muito chateado, eu falei assim, vem cá, e aí, você manejou o recurso adequado? Você levou para as instâncias superiores o recurso adequado? Não, então não reclama. Porque a sociedade quer resultado, não quer choramingos, reclamações, quer resultado efetivo. O que eu fiz agora também, que eu implementei, que era um sonho antigo nosso, exatamente para acabar com o discurso e ir mais para ação, para atitude. Que eu acho que a gente precisa mais disso. Que eu falei dos homens de bem, precisa de atitude. Eu criei um escritório de representação em Brasília, juntamente com 8 ministérios públicos do Brasil, para nós aperfeiçoarmos nossa atuação nos tribunais superiores. Meu pai é advogado criminalista e atua em Brasília. Meu pai não fica reclamando dos processos que ele perde, ele recorre. Ele faz peças bem elaboradas, ele faz memoriais, ele visita os ministros, ele entrega memoriais, ele fundamenta, ele faz tentação oral, ele trabalha profissionalmente. Então, assim, eu estou tentando trazer para o Ministério Público, com os procuradores de justiça e com os promotores, um trabalho mais profissional. Porque quando você começa a entrar nessa camada de poder, você precisa se profissionalizar. É muito fácil você entrar com uma ação, uma denúncia de um furto, de um roubo. Não tem recurso, às vezes o advogado não faz o trabalho bem feito, se esgota ali. Mas quando você lida com essas questões, nós temos que ser mais profissionais, a quantidade de erros tem que ser o mínimo possível, compreender como a jurisprudência do Supremo está indo, para você, desde o início, fazer uma coisa bem elaborada. Exige profissionalismo da instituição. E é esse profissionalismo que eu estou trazendo através de atuação mais profissional, através de Brasília, nos tribunais superiores. O recurso do Ministério Público não se esgota no juiz de primeiro grau, no desembargador. Vai para o ministro do STJ, para o ministro do STF. E eu acho que isso aí a gente também está revertendo muitas situações no STJ e no STF. O senhor falou no STF e a gente também tem percebido, né, a população do Brasil inteiro, uma interferência muito maior do STF em questões que talvez estejam até muito além da sua alçada. Né, hoje, tomando decisões, cancelando julgamentos ou fazendo julgamentos, condenando pessoas e tal, que muitas vezes não seria o papel. E uma interferência muito grande no executivo, até mesmo no legislativo e tal. Como é que o senhor vê esse posicionamento do STF? Você acha que ele está realmente extrapolando, né, as suas atribuições? Eu respondo a tua pergunta com um outro questionamento. De quem eu fiz mestrado em Direito Constitucional, é a área que eu sou mais apaixonado. O sistema ele é autorregulável. E tem quem possa fazer regulação. Quem faz regulação é quem exerce o poder. Se o Supremo passa dos seus limites, existe o Senado da República, que tem o papel de fazer regulação. Você deveria estar um olho mais atento sobre isso. E isso não foi uma vez. Eu já falei por dezenas de vezes para o presidente de Senado, presidente da Câmara, que eu estou há 12 anos em Brasília, quer seja na associação, agora na chefia do Ministério Público. A gente participa de reuniões e esse assunto sempre traz à voga. E o Ministério Público sempre se coloca à disposição de ajudar a elaborar legislações que se tragam equilíbrio, quer seja
no que precisa se melhorar no Ministério Público, como também a própria magistratura traz isso. Então, assim, quando eu vejo um problema, eu tenho que ir atrás da solução. Reclamar não resolve. Então, assim, eu falo como cidadão, se há um excesso aqui, é porque um outro lado deixou de cumprir o seu papel. E mais de uma vez, o próprio parlamento brasileiro recebeu propostas de alteração legislativa da Associação dos Magistrados, da Associação do Ministério Público Nacional, e se trava a discussão no Congresso Nacional e não se avança. Então, assim, a responsabilidade é recíproca desse problema. E é óbvio que o problema está aí. Quer dizer, não estão cuidando direito do que deveriam cuidar. Ou seja, se cada um cumprir o seu papel, talvez a coisa teria sido melhor. Melhor nesse ponto. Bom, falando mais um pouco agora do nosso Ministério Público aqui, por unanimidade aí foi digamos assim, o colégio, né, o Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, né, aprovou, agora recentemente, também a questão da instituição de cotas, né, para indígenas, né, candidatos indígenas para ingressar no corpo do Ministério Público. É uma conquista tanto para os indígenas quanto para o Ministério Público, isso? Olha, aí eu vou fazer essa proposta foi minha, de aplicação no concurso do Ministério Público pela primeira vez, de um decreto estadual que não se aplica ao Ministério Público, serve apenas para servidores públicos. E nós criamos agora também na minha gestão um núcleo de enfrentamento às desigualdades raciais. E, infelizmente, isso é uma percepção do Alexandre, e isso eu tento trazer também para os movimentos sociais. Infelizmente, você vê uma articulação muito bem organizada, e nisso a gente vem trabalhando, apoiando e defendendo, dos movimentos negros, dos movimentos LGBTQI+, das pessoas com deficiência. Uhum. Mas é muito claro, é muito evidente que há uma sub-raça, a palavra adequada é essa, não que seja correta, mas é como é tratado, até pelos movimentos de direitos humanos, de um esquecimento da causa indígena. Porque eu não vejo no dia a dia uma articulação tão forte como ocorre com essas outras causas. E isso eu venho despertando nacionalmente, porque deve o Ministério Público proteger todas as causas que são de minorias e que exigem uma proteção da instituição Ministério Público. Todas devem ser protegidas pelo Ministério Público. Só que a gente não pode esquecer uma causa que é deixada um pouco de lado, que é a questão indígena. Óbvio que a questão de atribuição, quando envolve terras indígenas, as questões é do Ministério Público Federal, que vem fazendo um belíssimo trabalho nesse aspecto. Mas, no Mato Grosso do Sul, nós temos a segunda maior população indígena do país. Isso é verdade. E nós temos crianças morrendo de subnutrição indígena. Muito mais do que crianças negras, muito mais que crianças pobres. E precisaria de gente que conhece essa realidade de perto para tratar com isso. E tenta incluir isso. E trazer para a nossa pauta positiva. Então, agora, no meu primeiro concurso que eu estou abrindo, esse é muito mais um gesto simbólico, e, ao mesmo tempo, no meu núcleo de enfrentamento, nós abordaremos com a Promotoria de Direitos Humanos outras formas de atuação do Ministério Público para defender essa causa, incluir ela e tornar ela como prioridade do Ministério Público. Então, assim, levei já a ideia das cotas indígenas, porque muito se fala, muito me pergunta, quantos negros tem no Ministério Público? São poucos, de fato, mas e índios? Há uma oferta muito grande dessa, digamos assim, vamos chamar desse profissional, dessa mão de obra, para ingresso no Ministério Público ou não? Não tem nenhum indígena no Ministério Público. Mas tem muitos querendo, que poderiam... Agora, com a possibilidade de cota, eles vão ter possibilidade. Agora que vai se medir, na verdade, qual é essa demanda. Nunca foi ofertado. Nunca foi ofertado. Para negros já existe, há 2 concursos. Para indígena nunca foi ofertado. Quando que vai ser o próximo concurso agora? Agora, em breve, acredito que a prova em agosto. Então vai ser. E eu levei a ideia para outros ministérios públicos para não só bater em palma e falar que legal, faça também. E tem um número de cotas específico, número de vagas específicas? É que como nós não temos na legislação previsto, nós colocamos a regra do decreto estadual, que é 3%. Só que 3% você fraciona para cima. Então, qualquer cota acaba se tornando praticamente 10%. Então, a inflação sobe acima. Doutor Alexandre, temos aí pela frente um ano eleitoral.
onde a atuação do Ministério Público é fundamental junto aos tribunais regionais eleitorais, junto aos partidos, junto às instituições, governo e tal. Como é que o Ministério Público de Mato Grosso do Sul pretende atuar já desde agora nessas eleições? Olha, primeiro ponto é aquela questão da tecnologia. Nós tivemos, por exemplo, um projeto que foi premiado nacionalmente e hoje é um modelo que nós compartilhamos com todo o Brasil, que é um sistema de inteligência artificial que faz leitura. Por exemplo, quando vai fazer o registro da candidatura, você tem que verificar se a pessoa é inelegível ou não. Isso demandava, meu amigo, uma busca em todos os sites, mão de obra, quase 60 pessoas trabalhando para pesquisar site por site, procurar se o cara tinha antecedência, se ele tinha condenação em segundo grau. Nós desenvolvemos um sistema com a nossa equipe de tecnologia de informação, com um robozinho, que ele automaticamente faz a busca, traz a informação e repassa para ti quais são os processos, o acórdão, em questões de segundos. Agilizou um processo, demoraria... 40 pessoas trabalhando, você consegue, demorava 2 a 3 semanas, em meia hora está pronto o resultado. Isso com um número de pessoas... 2 pessoas trabalhando. 2 pessoas. Que criaram esse sistema. E aí, o que nós fazemos? Óbvio que nós estamos aqui para ajudar. Óbvio que eu compartilhei o código-fonte para todo o Brasil, para que a coisa funcionasse. Claro. E nisso nós criamos também, na minha gestão agora, nesse ano, o núcleo, exatamente já preparando para o núcleo de combate a cyberataques, a fake news, cybercrimes, compartilhamento em redes sociais. Já botei uma equipe que está trabalhando direto para desenvolver sistemas, para a gente acompanhar, detectar rapidamente e conseguir poder levar para o promotor já até modelos de peça. A gente está fazendo a execução penal, um sistema bem engraçado que vai funcionar em muito breve. Ele vai fazer através do robô, ele vai analisar o processo e já vai trazer qual que é a demanda e qual que é o modelo de peça. O usuário, o promotor vai analisar, ver se está correto, assina. Uma das grandes questões das eleições é a tal da fake news. Como se identificar se realmente aquilo que está sendo divulgado é uma fake news, não é? O Ministério Público vai ter essas ferramentas para participar e identificar diretamente essas questões? É isso que nós estamos tentando desenvolver. Sistemas que possam fazer essa detecção através de buscas em sites. Quer dizer, o trabalho hoje do Ministério Público Eleitoral, que acontece nas promotorias em parceria com o Procurador Regional, que é do Ministério Público Federal, não adianta. O velho modelo de investigação, de ouvir testemunhas, você chega a praticamente nada. Hoje você trabalha nas eleições, primeiro, fiscalização de legislação, propaganda em excesso, abusos, compra de votos, que é num período determinado. Ninguém sai comprando voto de janeiro a dezembro. Na reta final. Na reta final. Então, assim, ali você faz o trabalho. O trabalho agora é tecnologia e informação. E é nisso que nós estamos investindo pesado, com alguns projetos que estão em andamento, sendo executados. Espero que fiquem prontos até julho, para que a partir daí a gente possa trabalhar com inteligência, trabalhar de forma coordenada. E o Ministério Público, nesse papel de eleições, é muito mais um papel de fiscal. Ele não é o ator principal. O ator principal é o eleitor. Mas a gente está de olho em todo o processo. Fiscalizar, né? E tratar todos iguais. Responder todo mundo que for responsabilizado. Mas, assim, com a tecnologia, acho que a gente vai conseguir avançar um pouco mais. Eu tenho certeza, tal como a última eleição, isso, celular, redes sociais, é o que vai ser o foco dos políticos. Eles vão trabalhar, vão investir pesado nisso. É aí que você vai caracterizar o abuso do poder econômico, abuso do poder político. De uma certa forma, fica mais fácil identificar essas mas questões, eu preciso né? Porque está ali registrado. Registrado, mas eu preciso materializar excessos de publicações e postagem, através de patrocínio, através de terceiros. Então, assim, é aí que o Ministério Público, eu acho que pode trabalhar diferente, com inteligência, com provas concretas para responsabilizar quem passou do limite. Uma outra questão que eu vejo que deve ser muito difícil para o Ministério Público é que o Ministério Público, de uma certa forma, é também, além de todas as suas atribuições, um fiscalizador do poder público. Sim. Né? E precisa da parceria do poder público para poder trabalhar também. Como é que se equilibra essas duas coisas? Então, isso aí foi outro ponto que foi modificado na gestão anterior e que a gente vem mantendo na nossa de uma forma mais incisiva, a necessidade do diálogo, da comunicação e da negociação.
A justiça negociada hoje, ela é a justiça mais rápida. Na iniciativa privada, na advocacia, isso ainda está um pouco incipiente. No poder público, muito mais. Só que o Ministério Público, e é isso que nós conseguimos fazer aí nesses 2 anos, e os colegas compraram essa ideia, e a nossa regulamentação estabelece o seguinte: antes do promotor entrar com uma ação civil pública, ele tem que buscar a solução. Não estou discutindo corrupção, não estou discutindo desvio. Eu estou discutindo algo que é uma política pública não implementada pelo poder político, que tem o dever de fazer. Quase todas as oportunidades, quando você traz e mostra e faz o alerta ao gestor público, ele vai poder justificar. Olha, eu não pude, e assim, você passa por uma percepção de obviedade, mas pode parecer que não, o estado de Mato Grosso do Sul tinha 15% de lixões implementados há 4 anos atrás. Chegou a demanda ao gabinete lá do Procurador-Geral à época e foi tratado assim: olha, aqui é crime, não cumpriu uma diretriz da legislação ambiental, vamos meter uma ação penal contra todos os prefeitos do estado de Mato Grosso do Sul. Ok, e a solução do problema? Não vai acontecer. Você vai responsabilizar o gestor, ele vai dizer que não tem dinheiro, ele não traz soluções. O que nós fizemos ali? Fizemos uma parceria com o Tribunal de Contas e começamos a ver modelos e projetos de financiamento. Trazer a solução. Chamava o prefeito, falava: prefeito, olha aqui, ó, tem isso aqui, tem esse modelo, tem esse projeto, tem isso, tem aquilo, tem um consórcio. Dava uma estrutura de apoio técnico-jurídica para aquele prefeito, para o modelo replicado em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Hoje nós temos 80% já saneado. E com a ajuda do Ministério Público e Tribunal de Contas. O promotor hoje está viajando, está no encontro, ele foi chamado para o Conselho Nacional do Ministério Público para pegar esse modelo que foi implementado aqui e ser repassado para todo o Brasil. Então, assim, fiz um acordo de TI, que o estado de Mato Grosso do Sul, nós tivemos diversas operações que tem aí de superfaturamento, compra de TI. Como é que você mensura a compra de inteligência? Como é que você mensura a tecnologia? Fica difícil. É muito difícil. O que nós fizemos? Pegamos a diretriz nacional, instruções normativas do Tribunal de Contas da União, que é aplicado pelos poderes, Judiciário, Ministério Público, fizemos um acordo com o governo de Mato Grosso do Sul, um acordo que tem um efeito financeiro de 1,5 bilhão. Mas nós trouxemos soluções, mostramos que aquilo era necessário para que evitasse outras operações, outras investigações. O governo sentou comigo, com os promotores do patrimônio, fizemos um acordo e demos o norte. Então, assim, o Ministério Público entra para dentro da gestão pública não para negociar valores, o que quer que seja. A gente vem trazendo regras e normativas, partindo da premissa que naquela situação o gestor está de boa fé ou tem desconhecimento jurídico sobre o tema. É nós que temos o conhecimento, o dever de fiscalização, orientamos e trazemos. Se não há o acordo, aí judicializamos. Mas acredite, com a conversa, resolveu muito. Tudo fica mais fácil. Melhorou demais, facilitou demais e distensionou bastante. Óbvio que isso não quer dizer que se em outra situação você vai pegar o prefeito e verifica que ele, até que os prefeitos são minha atribuição, eu processei diversos prefeitos. Mas ele entende que não é algo pessoal, não estou fazendo contra essa ou aquela pessoa. Eu estou fazendo porque descumpriu a lei. E foi oportunizada a oportunidade de correção. Diferentemente, a situação que envolve corrupção, desvio, má-fé, aí é a operação do GAECO, prisão e responsabilização. Não tem muita conversa nessa questão. Não, aí é operação mesmo. O diálogo ele vai até um determinado diálogo ponto. Onde você está tratando por mais... Você está sendo uma... Assim, trata-se mais da má gestão. Sim. Algo que está sendo mal feito. E eu compreendo, e eu vou falar uma coisa para você, Olga. Ser prefeito hoje é um ato de loucura. Porque você vai ser prefeito do interior do estado, você vai com a tua força política, mas você não tem força técnica, científica para te ajudar. Exatamente. O cara é corajoso demais. Eu assumi a Procuradoria-Geral, eu também sou gestor de uma instituição, que eu tenho um orçamento de quase R$500 milhão, eu administro 2.400 pessoas. Só que eu tenho uma equipe técnico-científica lá top, que me ajuda e que me traz orientações do certo e errado. Tanto é que você não tem nada do Ministério Público de errado, de má gestão. Então, assim, quando você dialoga e mostra e vem com boa fé, a pessoa, na verdade, agradece pela oportunidade. Entendi. É isso, gente. Papo interessante aqui com o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, chefe do Ministério Público aqui do Estado, doutor Alexandre Magno. Obrigado, doutor Alexandre, por dedicar esse tempo aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, estamos à disposição aí, como diz, é a oportunidade que tem o Ministério Público, através de um veículo de comunicação de renome e destaque, que deseja sucesso ao seu programa, poder se comunicar com a sociedade, esclarecer as dúvidas. Muito obrigado e sucesso agora nesse próximo biênio de atuação frente ao Ministério Público do Estado. Eu que agradeço, à disposição, amigo. Um abraço.
Semana que vem tem mais MS Cast para você aqui no MS Conecta. Este podcast é um oferecimento de Todeskine, a marca do coração da sua casa. HVM, elevando os padrões. E Meidtech, o tempo todo cuidando do seu tempo. E 067 Vinhos, tudo pelas experiências.